Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus os abençoe. Quero, antes de mais nada, destacar o trabalho dos nossos adolescentes ontem aí, que lavaram vários carros para juntar dinheiro para um alvo que é a compra de uma mesa de ping-pong, né? Então, eles trabalharam arduamente aí naquele solzão e isso foi bom para... Oi? Cardidamente. Foi um tempo muito bom para eles estarem juntos e dividindo tarefas e experimentando o que é ganhar o pão no suor do seu rosto, né? Então foi um tempo muito bom, os carros saíram limpos assim, então acho que alcançaram o alvo, né, Éder? Isso é muito bom. Queridos, eu quero tratar com os irmãos nessa manhã de um tema e tem que ser, né, temas que dizem respeito à vida cristã, mas temas que, por dizerem respeito à vida cristã, nós já sabemos que o crente, ele não divide o que é secular, digamos assim, do que é santo. Para o crente, tudo é santificado, tudo é ao Senhor. Então, todos os aspectos da vida cristã devem ter reflexos diários no nosso, então, dia a dia. E nesse contexto, muitos temas que nós deveríamos constantemente nos lembrar a respeito da vida cristã, às vezes são esquecidos por nós ou ignorados. Questões básicas da vida cristã são negligenciadas por pura correria da nossa parte, por puro envolvimento com outras coisas. E, por exemplo, nos dias de hoje, e nós sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, os tempos são difíceis, né? E nós vivemos um tempo difícil em particular porque nós estamos envolvidos, mergulhados numa série de situações que tentam ditar para nós o que nós vamos sentir ou como que nós vamos encarar as coisas do mundo e a nossa própria vida. E o crente acaba sofrendo com isso também porque, sem ele perceber, ele está sendo conduzido muitas vezes por outras coisas, outra mentalidade que não a bíblica, outros princípios que não os da palavra. E eu quero tratar com os irmãos nessa manhã a respeito da alegria, a respeito da felicidade do crente. O crente, ele é alegre, ele deve ser alegre, ele pode ser alegre, ou ele é feliz, ele deve ser feliz. E aqui eu quero também fazer mais uma pontuação, porque à medida que a história vai avançando, Satanás sempre toma o cuidado de pegar expressões que são expressões bíblicas ou questões que estão relacionadas diretamente à Bíblia e tenta com isso desvirtuar para que nós de alguma forma nos intimidemos diante do uso daquelas expressões. Um exemplo, mordomia. A palavra mordomia, ela surge como sendo uma palavra para dizer de uma das principais doutrinas da vida cristã, que é o crente como servo do Senhor em todas as coisas. Isso é mordomia cristã. Mas essa palavra, por exemplo, no português, ela tem outra conotação. Quando falamos de mordomia, os irmãos já sabem, pensamos geralmente no Congresso Nacional, nos deputados, naquilo que eles têm de regalias. Isso é um desvirtuamento da palavra. Alegria, por exemplo, há um tempo atrás, quando surgiu forte na nossa sociedade esse movimento humanista, que defendia o homem no centro de todas as coisas, e por isso dizia que o homem nasceu para ser feliz, e aí, embora a base estivesse meio certa, e quando eu digo meio certa, é porque o homem, sim, ele existe para ser feliz. O problema é a base da felicidade que o humanismo estabeleceu, que é o próprio homem, seu próprio desejo, aquilo que ele quer. E por que eu digo que o homem foi criado para ser feliz? Porque ele foi criado para servir a Deus. Ele foi criado para andar com Deus. Ele foi criado para ter vida eterna com Deus. E o pecado é que se interpôs nesse projeto e por isso nós temos que lidar com ele. Mas eu quero pedir que os irmãos, por um momento, aceitem essa ideia. O homem nasceu para ser feliz. Mas vamos nessa manhã estabelecer a verdadeira base para isso. Não a base humana, não a humanista, não
aquela questão dos desejos, o império dos desejos, não. Nós vamos falar de por que o homem nasceu para ser feliz, ou por que o homem deve considerar ser feliz e ser alegre. E como eu sempre digo, a sintonia que há, né, na direção do culto, com o próprio culto, na hora que o André foi ler o texto aqui para o momento de oração, que ele mencionou Filipenses 4:6, eu falei, raspou, né? Passou o tiro resvalando. Ele falou, não, mas vamos ler do verso 4. E aí, foi assim, bom, agora matou, chegou no ponto. E Deus é muito interessante como Ele sintoniza as coisas. Vamos para Filipenses capítulo 4, verso também 4. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dando uma orientação importantíssima para nós. Filipenses 4:4, nós vemos assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Umas versões mais antigas, regozijem-se sempre no Senhor, aliás, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Na NVI, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo, você sabe, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está num contexto de prisão. O apóstolo Paulo está prestes a ser morto, a ser martirizado. E nesse contexto de cadeia, o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que ele sabia que não era uma igreja que estava isenta de problemas, porque não há igreja isenta de problemas, porque toda igreja é composta de gente, onde há gente, há problema. O problema é que às vezes a gente não encontra solução ou não quer encontrar solução, mas que tem problema, tem solução também. De qualquer forma, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja em Filipos, perceba os irmãos que ele, pouquinho antes, no verso 2 ali, ele fala o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, aí ele continua dizendo a respeito de Clemente e tal. Mas quando ele fala no verso 2, rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia, o apóstolo Paulo estava vendo que na igreja havia um problema de relacionamento entre essas duas irmãs, e ele está pontuando isso, que seja resolvido. E depois, nesse contexto, ele preso, a igreja com dificuldade, ele diz para aqueles irmãos o seguinte: alegre-se no Senhor, e outra vez digo, alegrem-se. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está sugerindo, ele está ordenando. E quando nós olhamos para o texto bíblico e encontramos uma ordem da parte de Deus, nós entendemos que devemos obedecer. Por isso, a alegria, o apóstolo Paulo começa estabelecendo para nós aqui, ela não depende das circunstâncias, porque ele estava preso e ele estava escrevendo a uma igreja que passava por dificuldades. No segundo momento, nós vemos o apóstolo Paulo também nos ensinando que isso é uma ordenança da parte de Deus, é uma ordem da parte de Deus que nós nos alegremos. E antes de avançarmos um pouquinho mais, né, explorando esse texto, eu quero lembrar aos irmãos de outros contextos no Novo Testamento em que a orientação para a alegria do crente foi dada. No primeiro momento, o próprio Senhor Jesus falando com os discípulos, como João relata para nós no capítulo 17, verso 13, quando o Senhor Jesus diz: olha, essas coisas eu vos digo para que a alegria de vocês seja plena, ou a minha alegria em vocês os complete. Essa que é a ideia, a plenitude da alegria de Cristo nos discípulos. E a pergunta é, em qual contexto? Momentos antes de Jesus ser martirizado. Horas antes de Jesus passar pelo martírio, pela cruz, quando os discípulos passariam cerca vários dias, sentindo-se abandonados até que o Espírito Santo viesse e os fortalecesse para a missão, antes que Jesus tivesse a oportunidade de encontrar com eles ressurreto e animar-lhes os corações, o Senhor Jesus diz: olha, estou dizendo tudo isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa a partir do que eu sou e do que eu lhes digo. Então, naquele contexto pré-morte, ou seja, Jesus estava por morrer, ele orienta os discípulos que buscassem uma alegria plena para suas vidas. Um outro contexto, Tiago,
E nós sabemos que Tiago é a primeira carta, é o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E Tiago escreve por volta do ano 45, e quando ele escreve, a igreja já estava experimentando a perseguição. Por isso ele começa se apresentando, e no segundo versículo do primeiro capítulo de Tiago, ele diz: tenho por motivo de grande alegria o passar por muitas provações. Então Jesus, Tiago e Paulo estão mostrando para nós que a alegria do crente, ela independe das circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias podem ser as mais adversas, as mais difíceis, as mais tumultuadas, mas a alegria não é apenas possível, mas é ainda assim ordenada. E temos depois o apóstolo Pedro, que quando escreve sua primeira carta, ele escreve à igreja também duramente perseguida, e ele diz: se vocês são perseguidos por fazer o bem, tenham nisso também um motivo de alegria. Ou seja, Pedro também ordena a alegria num contexto de perseguição e num contexto de adversidade. A expressão alegria no Antigo Testamento, ela é traduzida do hebraico para o grego com a palavra agoliomai. E agoliomai, entre os significados que tinha, era grito de alegria na hora do culto. Os irmãos não precisam fazer isso agora, não é? Mas grito de alegria na hora do culto por causa da salvação de Deus. Parece uma ideia complexa, mas é a maneira no português de traduzir o verbo alegrar-se do hebraico. E no Novo Testamento, a palavra preferida, a palavra kairô, que também herdou esse significado. Mas é muito interessante porque kairô, entenda bem, ela representa uma ação em que o passado é absorvido, ou seja, o seu passado, o meu passado é absorvido e nós somos apontados para o futuro. Isso para mim tem tudo a ver, não podia ser diferente, né? Tem tudo a ver com a alegria do crente, porque o crente ele consegue então olhar para o passado, olhar para as circunstâncias pelas quais ele passou, e lembrando que passado não é o remoto. O passado já está um segundo atrás. Então aquilo que você viveu um segundo atrás já é passado. A alegria do crente deve absorver tudo que é passado e ser apontado para o futuro, para frente, olhando para um alvo maior. E aí vem vários contextos, vários textos pode passar pela sua mente, como por exemplo, aquele olhando para o Senhor Jesus, ou olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso, diante dessas questões, quando o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se, o apóstolo Paulo tem na sua mente, primeiro, a experiência pela qual ele estava passando. E nós sabemos que no cárcere, um pouco antes dele morrer, o apóstolo Paulo precisou passar por uma solidão humana, na qual ele teve o amparo de pouquíssimas pessoas, entre elas Lucas. Mas fora isso, ele se sentiu abandonado pela maioria das outras pessoas. O apóstolo Paulo contava com muita gente que ele ensinou, socorreu no seu ministério, mas naquele momento ele esteve absolutamente só. E foi nesse momento que Deus usou, que Deus usou para que ele entendesse que na solidão humana sempre ainda haveria a presença de Deus, porque Deus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, foi nisso, e é isso que Paulo inclusive diz: mas o Senhor não me abandonou, e agora o seu coração se enche de alegria, porque ele está olhando para o Senhor, ele está se embasando no Senhor, na presença do Senhor na sua vida e naquilo que o Senhor está fazendo na vida dele naquele momento. Por isso ele pode dizer: alegrem-se. É possível absorver o passado e apontar para o futuro nessa alegria que Deus nos ordena. Alegrem-se. E aí o apóstolo Paulo chega ao ápice da sua orientação: no Senhor. E quando ele diz no Senhor, o apóstolo Paulo, ele quer referir-se a tudo o que o Senhor é e aquilo que o Senhor também nos oferece. O grande problema é que nós muitas vezes queremos o que o Senhor nos oferece, nos alegramos com o que o Senhor nos oferece,
E quando algo não nos é oferecido, então nós encontramos uma base para não nos alegrarmos. O que eu quero dizer com isso? Antes de avançar nesse raciocínio, eu queria que alguém rapidamente lesse para a gente Romanos 8, 66. Não, desculpa, então anotei, com certeza anotei errado aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ler o 20. Ops, som. Pode ler o 27 também, Elcio, por gentileza. Aqui o apóstolo Paulo está destacando uma ação de Deus na nossa vida, em que o Espírito Santo nos completa. O Espírito Santo age em nós, o Espírito Santo está presente em nós. E ontem eu conversava com uma pessoa que dizia do seu desejo de encontrar alguém que lhe correspondesse, né, casamento, e que tem orado nesse sentido. E eu falei assim, olha, uma coisa importante é a gente considerar que muitas vezes nós pedimos para Deus algo, mas impomos a nossa vontade. Então, ao invés de pedirmos para Deus assim, Senhor, que o Senhor providencie alguém que seja bênção na minha vida e que eu possa abençoar também. Casamento é uma coisa séria, então eu preciso de alguém que esteja de acordo com a sua vontade. Mas às vezes a gente diz assim, Senhor, me arranja alguém que me corresponda, mas eu quero essa pessoa aqui. E a gente aponta para Deus quem é a pessoa e queremos que Deus tão somente aprove o nosso pedido. O apóstolo Paulo diz que entre os benefícios da salvação, nós temos a ação do Espírito Santo realmente nos abençoando e nos orientando de tal forma que isso pode mudar a nossa perspectiva de vida. E é sobre perspectiva de vida que eu quero conversar com os irmãos, voltando lá para o texto de Filipenses. Vamos voltar para lá, por favor. E aí eu dizia para os irmãos que quando o apóstolo Paulo diz alegrai-vos ou alegrem-se no Senhor, e ele estabelece essa boa base, e é isso que nós precisamos compreender, senão a nossa alegria nunca vai ser entendida ou nunca será vivenciada como deveria ser. Porque se ele estabelece por base no Senhor, e naquele momento eu dizia para os irmãos que ele estava absolutamente desamparado de qualquer outra pessoa que estivesse ao seu lado, a não ser no Senhor, e ele encontrou no Senhor essa resposta. Os irmãos se lembram quando eu contei aquela história daquela noite que eu acordei angustiado, achando que os meus filhos tinham morrido? Os irmãos se lembram dessa história? Oi? Quem não se lembra dessa história? Ah, eu sabia, então vou contar de novo. Eu acho que eu contei isso numa quarta-feira, mas foi uma madrugada, eu acordei de sobressalto assim, eu tinha sonhado que minha casa tinha sido invadida e os meus filhos tinham sido mortos, e aquilo me angustiou, mas quando eu vi que era um sonho, eu acabei dormindo de novo, e logo a seguir eu sonhei que a Noemi tinha partido também. Aí eu acordei angustiado de novo, falei assim, peraí, aí também não dá, né? Mas o que me preocupou muito, o que me deixou angustiado, foi perceber o quanto aquilo me afetara. Ah, pastor, mas é claro, perder os filhos e a esposa afeta qualquer pessoa normal. Bom, graças a Deus sou uma pessoa normal, né? Mas o detalhe, eu acho pelo menos, mas naquele contexto, o que ficou assim,
Todo mundo é normal, né? Mas o que me incomodou naquele momento foi perceber como que a minha segurança, a minha alegria estava embasada na minha família. É mais ou menos como se eu tivesse percebido que se Deus me tirasse essas pessoas, que eu seria incapaz de continuar. E isso me trouxe uma indignação, e eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não posso permitir que a minha alegria esteja nos relacionamentos da minha família. Eu não posso permitir que isso seja o mais importante para mim. Eu quero que o mais importante seja o Senhor, de tal forma que ainda que eu perca a minha família, ou que eu perca absolutamente tudo, eu saiba que pelo simples fato de não perder o Senhor, eu estarei feliz. Falei, Senhor, então eu quero essa alegria, eu quero me alegrar no Senhor. E quando eu falei isso, irmãos, eu fui tomado por um êxtase de alegria. Eu infelizmente não tive aquela experiência de ir até o céu, como alguns irmãos já tiveram, né? Eu não cheguei a ver anjos ou o Senhor, mas eu tive uma alegria intensa naquela madrugada, e eu dormi absolutamente tranquilo depois. Mas eu tive a alegria de dizer, a tua graça me basta. A tua presença me é totalmente suficiente. E foi interessante porque eu percebi que naquele dia Deus mudou a minha cosmovisão. E é isso que tem que acontecer, porque quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse transformai-vos, irmãos, já sabem, é o quê? Mudança de cosmovisão. Os irmãos se lembram quando eu falei para os irmãos que na nossa percepção nós somos que nem cebola, com aquelas camadas? A primeira camada é o que a gente faz, ou seja, as nossas atitudes. A segunda camada são os nossos valores. A terceira camada, as nossas crenças. E a última camada, mais interior, é a nossa cosmovisão. E eu disse para os irmãos, inclusive naquela ocasião, que muitas pessoas acabam não entendendo como que certos crentes conseguem retroagir, conseguem voltar atrás, conseguem abandonar a Jesus, porque eram pessoas que andavam como crentes, falavam como crentes, eram pessoas que tinham valores cristãos, acreditavam nas mesmas coisas que nós, criam ou creem que Jesus é o Senhor e Salvador, mas de repente abandonam, de repente se afastam, de repente caem no mundo e a gente simplesmente não entende. A gente começa a falar de perda de salvação, tal, mas a gente não para pensar que talvez não tenha havido mudança na cosmovisão. A pessoa chegou a crer que Jesus é Senhor e Salvador, mas não exercitou isso. Porque o que faz a mudança de cosmovisão ser efetiva é exercitá-la. O que eu quero dizer com isso? Trocando em miúdos, eu posso dizer, Jesus é o meu Senhor. Mas quando eu faço a seguinte oração, Senhor, me arranja alguém para que eu possa me casar, é essa pessoa que eu quero. Então, Senhor, por favor, aprove-a para mim. E se o Senhor não fizer essa aprovação, eu vou entender que o Senhor aprovou porque é o que eu quero. Na minha cosmovisão, eu estou dizendo, Jesus me salva, mas Jesus não me conduz. Eu estou me conduzindo. Quando eu chego para Deus e falo assim, Senhor, eu gostaria de comprar um carro novo. Me direciona nesse sentido. E aí de repente eu vejo aquele carro, né, os olhos crescem, né, o coração bate mais forte, parece romance, né, mas para algumas pessoas é mais ou menos isso mesmo, o coração bate mais forte. A gente fala, Senhor, achei o carro. E aí o negócio não dá certo, a coisa não vai, e eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não houve mudança de cosmovisão, porque eu estou falando para Deus, me ajuda a encontrar um carro que me corresponda, né? Um carro que seja útil para mim, e eu estou dizendo para Deus qual é o carro, e naquele contexto eu não consigo me alegrar no que Deus disse, não, esse não é o melhor para você. Porque eu estava convencido que o melhor era o que eu tinha escolhido. Não houve mudança de cosmovisão.
Senhor, eu quero aquele emprego, olha, aquela vaga, Senhor, não existe vaga melhor do que essa. As coisas não dão certo e eu me frustro. Por quê? Não houve mudança de cosmovisão. Quando há uma mudança de cosmovisão, para todos esses aspectos e todos os demais que os irmãos pudessem imaginar, a gente diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor está conduzindo a minha vida. Eu não estou entendendo porque o Senhor disse não, mas é o Senhor que manda, é o Senhor que conduz, e eu estou absolutamente tranquilo. Semana passada, um amigo também crente, também envolvido com liderança espiritual de outra igreja, mandou uma mensagem para mim: olha por mim, porque eu estava fazendo um negócio, uma venda, e não deu certo, estava tudo encatilhado, eu precisava fazer essa venda. E eu mandei uma oração, fiz uma oração em áudio para ele, e na oração dizia: Senhor, ajuda fulano de tal a entender que a tua vontade é soberana e é a melhor. O Senhor fecha portas para nos abençoar também. E aí no dia seguinte mandei uma mensagem: como é que tá? Não, estou bem, graças a Deus, estou mais descansando. No terceiro dia, falei assim: rapaz, eu tô tranquilo, não estou mais preocupado com isso. No quarto dia, ele manda mensagem, ele fala assim: olha, você não acredita, eu vendi 2. Eu estava triste porque tinha perdido uma venda. Eu vendi 2 produtos. E aí vendeu, já recebeu o dinheiro, e eu falei assim: tá vendo? Não é que quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma porta duplicada. Também a gente não pode crer nisso. Mas naquele sentido, no sentido que eu estava apresentando para ele, ele tinha se entristecido com uma porta fechada. Por quê? Porque ele ainda não tinha se convencido que era o melhor. E meus irmãos, quando a gente não se convence de que o que Deus está fazendo é o melhor para nós, a nossa cosmovisão ainda está deturpada. Os irmãos entendem isso? Os irmãos compreendem isso? Eu tenho que sintonizar, é exatamente isso, a minha percepção. E aí eu consigo associar o que eu estou dizendo: Jesus é o meu Senhor, com a minha prática. Ele é o Senhor mesmo, porque eu estou confiando em tudo que Ele faz. Absolutamente tudo que Ele faz. E sabe qual que é o resultado disso na prática também? A ansiedade, ela começa simplesmente nos abandonar. Porque nós, um dia, sabotamos a nós mesmos, abrindo mão da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, para tentarmos assumir o controle das coisas. O apóstolo Paulo diz que a alegria nossa está no Senhor. E se não estiver focada no Senhor, não será alegria. A nossa felicidade está no Senhor. E se não estiver focado no Senhor, não será felicidade. Por isso, eu diria que a ansiedade é o resultado de todas as outras coisas que nós procuramos para a nossa felicidade, para a nossa alegria, o tempo das coisas que nós determinamos, e nós estamos querendo assumir essa posição de Deus, e é por isso que nós não nos alegramos. E eu quero perguntar algo para você responder para si mesmo, não para mim, por favor, responda para si mesmo. Você é alegre? Você é feliz? Uma coisa, amém, louvado seja Deus, uma coisa especial que aconteceu comigo nesses dias que eu estava usufruindo dessa alegria, dessa dependência de Deus, é que numa quinta-feira aqui, o Benjamin estava na sala das crianças lá brincando sozinho, e eu estava indo pelo corredor, e eu estava meditando nisso, mas eu tenho certeza que eu não estava sorridente, não estava com um sorriso de orelha a orelha. O Benjamin saiu correndo da sala, deu de cara comigo e falou assim: você está feliz, pai? Eu falei assim: estou feliz, filho. Ele falou: muito feliz? Eu falei: muito feliz. Eu falei: impressionante como que a criança percebeu a minha felicidade sem um sorriso no rosto, pelo simples fato de eu estar feliz naquele momento no Senhor. Meus queridos, quando o apóstolo Paulo nos manda nos alegrarmos, entenda isso, é uma ordem. O crente não pode ser feliz, ele tem que ser feliz. O crente não pode se alegrar, ele tem que se alegrar, porque a sua fonte é o Senhor. Agora, meus queridos, para a gente chegar no nível Abacuque de alegria,
Sabe o que é o nível Abacuque de alegria? Sabe o que é? Posso usar uma expressão corriqueira? Pó da bagaça. Os irmãos já ouviram uma coisa assim, não é? Pó da bagaceira. Você já ouviu uma expressão como essa? É quando você está nesse ponto e dizer: eu estou exultando de alegria. Porque para mim, essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória, e eu vou me alegrar no Senhor. E vou me alegrar no Senhor porque o Senhor me manda me alegrar. E se Ele manda me alegrar nele, eu vou me alegrar dele e não estou nem aí para os outros. Nesse sentido de não permitir que os outros roubem a sua alegria, ou interfiram na sua alegria, porque a sua alegria é o Senhor. E se não for o Senhor, você ainda não descobriu a alegria. E se você não descobriu a alegria, renda-se ao Senhor. Renda-se de corpo e alma e entregue para Ele absolutamente tudo e diga: Senhor, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero abandonar o cuidado da minha própria vida e quero ver o Senhor agir na minha vida. Eu quero que o Senhor seja realmente Rei. Que o Senhor reine em mim. Meus queridos, é tão importante e tão impressionante que, como os irmãos viram, não é a gente que provoca essa alegria. A gente tem que se quebrantar diante de Deus. Experiência pessoal não é algo que a gente diga: faça isso que vai dar certo porque deu certo comigo. Não, mas eu posso compartilhar com os irmãos. E nessa experiência, naquela madrugada, que eu orei ao Senhor: Senhor, eu quero que a minha alegria esteja totalmente no Senhor. Ele fez a obra em mim. Ele me encheu de êxtase e de alegria. Por isso, o que o apóstolo Paulo diz quando ele nos ordena: alegrem-se no Senhor, é que eu preciso desejar, olhar para o Senhor e desejar que Ele seja tudo, absolutamente tudo para mim. E se eu não estiver com essa disposição, com esse desejo, com essa visão, o que eu devo fazer, pastor? Pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Peça e você terá. Busque e você achará. Mas busque as coisas certas, as coisas que honram a Deus. Agora uma pergunta que todo mundo pode responder: você quer ser alegre? Você quer ser feliz? Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, não olhe para as coisas que estão acontecendo. Olhe para Jesus. Entenda que é Jesus, porque Jesus, Ele não é apenas a fonte de alegria, Ele é a própria alegria encarnada. E Jesus está no seu coração. Então você pode e deve ser alegre. Não bobo alegre. Bobo alegre é aquele que tenta se convencer da alegria. Alegre de verdade, feliz em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos ajude a superar as circunstâncias, que Deus nos ajude a superar as lutas pessoais que enfrentamos, que Deus nos ajude a ver como Tiago diz para vermos: tende por motivo de grande alegria o passar por muitas provações. Ou seja, a vida do crente, em termos de provações, nunca será fácil. Mas a vida do crente, no que depender do Senhor Jesus, sempre será alegre, sempre será feliz. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar, queridos. Pai, nós sabemos que o Senhor nos salvou para experimentarmos a alegria da Tua presença, a alegria de sermos Teus, a alegria, ó Pai, de sabermos que neste mundo caótico, nessa situação tão terrível que enfrentamos todos os dias, no que diz respeito ao mundo, o Senhor está conduzindo a nossa vida. O Senhor é quem nos dará a vitória, o Senhor é quem nos assegura o nosso destino e o nosso futuro, ó Pai. Por isso clamamos que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para não confiarmos a nossa alegria nas coisas, nas circunstâncias, naquilo que temos ou deixamos de ter, naquilo que nos foi tirado, ó Pai,
mas que o Senhor nos ajude a, como diz o apóstolo Paulo, a nos alegrarmos no Senhor. Que o Senhor seja a nossa fonte de alegria, porque Tu és a alegria em pessoa e habita no nosso coração. Ó Pai, permita a cada um de nós uma mudança de cosmovisão, uma mudança de percepção, que nós de fato, ó Pai, possamos vivenciar o que é ter o Senhor como o Senhor absoluto das nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, da ansiedade, da angústia, de acharmos que estamos confiando as coisas ao Senhor, mas na verdade nos frustramos quando queremos de outro jeito. Ajuda-nos a entendermos essa lição preciosa, ó Pai, para que a nossa alegria seja de fato o Senhor. Pai, só o Senhor tem poder para alegrar os nossos corações agora. Só o Senhor tem poder para nos fazer enxergar de outro modo. Por isso, ó Pai, que a Tua palavra, na instrumentalidade e no poder do Teu Espírito, possa penetrar na alma de cada um de nós aqui, daqueles que nos assistem pela internet, gerando em nós a alegria que podemos e devemos ter no Senhor. Por isso, ó Pai, muda a história da nossa vida e nos torna pessoas felizes pelo Senhor presente em nós, e que assim possa ser conhecido através de nós. Oramos e clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. André.